boa noite. Sou o Gustavo Zimmermann, à minha direita. Eu sou a Nathalie Pena. À minha esquerda. Eu sou a Isadora Enderle. E nós somos... Os Power Rangers. Os Power Rangers. Eu sou o Power Ranger preto. Qual que é tu? Eu sou amarelo. E tu? Vermelho. Oh, quer ser líder dos Rangers? Oh. Então tá, pessoal. Nós estamos aqui em mais um Team Talk. Esse Team Talk aqui é da equipe de mídia. Para você que não sabe o que é o Team Talk, nós da Identidade Jovem, nós somos organizados em 10 equipes de trabalho, onde cada equipe tem uma função dentro da rede de jovens. Eu sou o líder da Identidade Jovem, sou o Gustavo Zimmermann. E o Team Talk foi algo que surgiu no meio da pandemia, onde nossa ideia é trazermos algumas temáticas que envolviam as equipes da Identidade Jovem. Com isso, nesse segundo Team Talk desse segundo semestre, nós pegamos temáticas que envolvessem cada equipe, onde 8 equipes nesse mês de setembro, essa é a segunda, né? Segunda equipe, nós estamos trazendo temas e convidados para podermos falar sobre isso. Não estamos com medo de nada que seja polêmico, né? Nós achamos que, eu acredito que aquilo que é polêmico porque a gente fala pouco, ou a gente tem medo de falar. Então aqui também a gente não quer determinar, né, ou finalizar o assunto, porque tem assuntos que são bastante extensos, mas nós queremos dar opiniões, dar visões para vocês. E com isso nós temos hoje eu, Gustavo, que sou o líder e também atuei muito tempo na área de publicidade, teólogo também. À minha direita temos Você apresenta, Nath. Bom, eu me chamo Nathalie Pena, tenho 18 anos e eu sou a vice-líder da equipe da mídia. Eu atuo no YouTube, né? Eu faço vídeos, eu sou empresária, eu tenho uma empresa onde eu faço quadros para vender, que também atua bastante nessa parte da arte, da publicidade, que daí entra o fato de eu ser artista de lettering. Uau! E desse lado? Eu sou a Isadora Enderle, eu tenho 19 anos. Eu tô na mídia só por estar mesmo. Brincadeira, eu sou líder da mídia. Mas a minha área de atuação é na educação física. Eu sei fazer, mas eu gosto muito dessa parte de design gráfico. E sei fazer algumas coisas nessa parte, então acredito que seja por isso que eu esteja aqui. E é um prazer estar aqui falando com vocês e a gente adora uma polêmica. De verdade resolver, né? Vai botar fogo no parquinho. Botar fogo no parquinho. E aqui também conosco agora tá a Márcia Olhadin, né? Minha companheira de MPC aí. Márcia foi minha coach, né, na MPC, né? A Márcia hoje é missionária de tempo integral da MPC. E nesse processo que eu ainda estou, né? A Márcia é a minha consultora, né? Márcia, a Márcia não estranha, porque a Márcia tem uma cara de rica, gente. Só a cara. Só a cara. Fala um pouco de você aí, Márcia. Boa noite, né? Muito bom estar com vocês. Obrigada pelo convite. E meu nome é Márcia Olhadin, com você até o fim. Em época de campanha é até perigoso, né? A gente ter slogan. Mas brincadeiras à parte, eu tenho 3 filhos lindos, Lucas, Luiz e Samuel. Sou missionária de tempo integral da MPC, Mocidade para Cristo. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o coach. Sou coach também. Vamos lá então, vamos iniciar esse nosso momento agora, né? Para falar sobre essa temática que a equipe das mídias escolheu. O pessoal escolheu a temática sobre a teologia do coaching, que é uma temática que ela traz algumas questões. A gente vê bastante teólogos, né, questionando muito o que é a teologia do coaching, falando que teologia do coaching é a nova teologia da prosperidade, ou que é uma forma mascarada de fazer a mesma coisa. A gente vê no meio disso muitas pessoas questionando até umas pregações que surgem com essa pegada da teologia do coaching. E nós pensamos, cara, vamos trazer alguém que
daqui a pouco é teóloga, né? Alguém que trabalha com coach para poder esclarecer todas essas dúvidas que a gente conseguiu mapear, que as pessoas indagam, questionam. Então você que está aí nos assistindo, nós estamos transmitindo pelo YouTube da Identidade Jovem, também pelo Facebook da Identidade Jovem. Então você aí, no decorrer da nossa conversa com a Márcia, você também pode trazer alguma indagação, uma pergunta aí, e nós vamos procurar responder essas indagações. Então, vamos iniciar aqui com a primeira. Qual é a primeira, Isa? O que é coaching? E aí, Marcinha, explica para nós aí, o que é coach? Pois é, o que é coaching, né? Eu queria antes falar como que o coaching entrou na minha vida, porque eu sou coach, né? Então, eu acho que é legal falar um pouquinho de como surgiu essa ideia do coach na minha vida. Eu trabalhei na área da educação minha vida inteira, todos os setores, professora, diretora, supervisora, e em 2015 eu ouvi um chamado mesmo de Deus, me falando que era para eu deixar o meu trabalho formal e me tornar missionária de tempo integral. E aí eu tomei uma decisão que metade das pessoas achavam que eu estava doida, outra metade tinha certeza. Que eu pedi demissão do meu trabalho e me tornei missionária de tempo integral. Então, essa passagem de uma vida trabalhando numa escola, né, com o meu salário, eu já trabalhava muito na igreja e tudo, mas passar para esse momento de não ter mais o meu salário, ser missionária, depois de uma maturidade, no começo eu fiquei meio perdida, assim, o que fazer? E a MPC, a gente tem o coaching, que é um suporte que ele dá para os nossos obreiros. E eu fui buscar esse suporte, eu falei, eu preciso de ajuda aí, como que eu vou me comportar nesse novo momento? E então fui fazer o coach e foi muito bom para a minha vida, porque me deu um norte, me deu um parar para pensar, fazer um plano de ação, porque o coach trabalha muito com isso, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então é legal quando você tem um ambiente que você pode falar sem julgamento, ninguém, no coach essa é uma premissa, a gente não fica julgando, nossa, mas como assim? Você não está sabendo o que fazer? Não, eu não sei o que fazer, eu estou nesse lugar, mas eu quero aprender. E então, me encantei porque me ajudou demais. E depois a MPC oferece a formação para algumas pessoas que querem se tornar coach. Eu fiz essa formação. É uma parceria que a MPC Brasil tem com a MPC Internacional. E aí eu passei, né, de coach, que é o nome que a gente fala que quem passa pelo processo de coach, eu passei a ser coach e já tem 3 anos e estou muito feliz nisso. Mas a pergunta é o que é o coach, né? O coach ele é uma metodologia, é uma estratégia de ajudar as pessoas, né? E é focado muito na mudança de comportamento, na motivação, no plano de ação e aquilo que eu falei, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, o coach ele tem a ver com essa questão do planejamento mesmo, um suporte que nós recebemos do coach, né? Falando agora como coach. Eu sou uma coach, eu recebo um suporte, um acompanhamento de um coach para que eu possa efetuar um plano de ação, para que eu possa planejar. A ideia do coach é nós não termos as respostas, é permitir que o outro tenha as suas respostas. Eu acho isso muito legal, né? Porque coach não é aconselhamento, não é mentoria, é uma outra forma de ajudar as pessoas. Algumas pessoas elas têm uma dificuldade com isso, como se o coach tivesse que abarcar todas essas outras coisas. Não. Discipulado é outra, aconselhamento é outra e coach é outra. Em alguns momentos da minha vida, eu posso precisar de uma mentoria. Eu posso que alguém passe aquilo que ele sabe, né, e me ensine e nós vamos caminhando juntos. Alguns momentos da vida eu preciso de um conselho, me dá um conselho aí, né? E outros momentos eu preciso de um coach para realmente me permitir que eu descubra dentro de mim onde que estão as respostas.
eu pensar dessa maneira não quer dizer que eu estou excluindo Jesus da minha vida. Porque essas respostas vêm pelo poder do Espírito Santo, por aquilo que Deus me mostra. E aí nós temos vários tipos de coaches, né? Vários tipos de processos de coaching. Nós fomos assim, encharcados de pessoas. Qualquer pessoa hoje é coach. Tem coach para como escovar dente, coach para emagrecer, coach para engordar, coach para tudo nessa vida. Pessoas que não têm uma formação, elas leem um livro, fazem um curso de 1 hora e acham e se auto-intitula, né, de coach. Então, acho que diante dessa confusão é que surgem, às vezes, os preconceitos, né? Porque isso é um preconceito. O que é um preconceito? Eu tenho um conceito antes de saber o que realmente é. Então, falar o que é o coach, a gente precisa falar também o que não é o coach. Que são essas coisas que eu falei. Não é mentoria, não é aconselhamento, não é discipulado. É uma estratégia, né, uma metodologia de ajuda das pessoas que trabalha com perguntas, né? E a gente chama de perguntas poderosas, né? Por que elas são poderosas, né? Poder do alto não. São perguntas que te fazem pensar. Se o nosso cérebro pensa a respeito de determinadas coisas, ele elabora aquilo e a gente recebe aquilo. Né? A Bíblia fala o que é para a gente pensar? Naquilo que é puro, naquilo que é amável. Por quê? Porque se nós investirmos o nosso tempo, o nosso cérebro nessas coisas, a nossa vida vai sendo transformada. Então, existem várias teorias interessantes, mas que parece que a igreja, por medo ou por falta de estudo ou não quer se empenhar, ela joga fora. Fala, não, isso não pode. Não, vamos ver. De repente, sim, tem coisa que não presta, né? Paulo fala para a gente ouvir todas as coisas e reter aquilo que é bom. Eu não estou aqui relativizando a vida, o pecado, a fé, nada disso. Eu só estou dizendo assim, que antes de nós nos levantarmos e falar que aquilo não pode acontecer na igreja, não é de Deus, aquilo não é certo, porque algumas pessoas estão fazendo errado, eu também não posso colocar como errado. Então, a primeira coisa, eu acho, é conhecimento, buscar o conhecimento, estudar. Não porque o Zequinha, a Mariazinha falou, mas o que realmente é. Vamos ver como é que faz. A gente pode fazer de uma forma que o nome de Jesus seja glorificado? Pode. Então, a gente vai fazer. Mas o estudo, a pesquisa... Desculpa, a minha franqueza, mas tem hora que eu acho que o povo de Deus tem preguiça de estudar, de aprofundar, de correr atrás. Fica muito recebendo e fica no senso comum. E aí isso é uma coisa que me deixa meio assim chateadinha, entendeu? É verdade. Porque se você for estudar e for buscar, tem muita coisa boa acontecendo aí. Sim, é verdade. Mas eu vejo assim, ó, que quando a gente vai estudar a questão do humanismo secular, eu vejo que muitos daqueles que condenam a questão do coaching, eles compreendem o coach como a mesma coisa do antropocentrismo. Coach seria a mesma coisa que ter o homem no centro. Então, eu dar boas palavras, eu dar palavras motivacionais, né, seria botar a pessoa no centro. Então, explica para nós assim, qual que seria a diferença de um coach, porque realmente temos várias áreas de coach, né? E realmente vai ter coaching que vai colocar a pessoa no centro. Até mesmo teólogos e pastores eu vejo que usam, né, o coaching para dizer você é o centro da cruz de Cristo, a cruz aponta para você está no centro do coração de Jesus, essas coisas do tipo, né? Eu vi esses tempos alguém falar bem assim, ó. Quando eu me coloco diante de Deus, eu não me sinto menor que Jesus. Então, como você distingue esse coaching que nós deveríamos realmente utilizar e separamos ele desse coaching antropocêntrico? Como é que eu faço essa distinção na prática? Como é que é esse trabalho na prática? A primeira coisa, eu até falei a respeito do sucesso, já muda. Se esses outros coaches aí, dos 7 passos,
que eu já fico pensando, não é coach, porque eu já estou dando os passos. O coach é justamente a pessoa descobrir esses passos, né? Já começa errado. Mas o sucesso, quando a gente começa a primeira sessão de coach, a gente já conversa sobre isso. O sucesso é buscar o propósito de Deus para a nossa vida. É saber o que Deus quer para nós dentro daquela área. Nós começamos uma sessão de coach orando, colocando Deus naquele negócio. Deus, Espírito Santo, fala com essa pessoa, mostra para ela o caminho, esteja nessa nossa conversa. Então, acho que isso já muda completamente, né? Porque se eu estou orando, se eu estou chamando Jesus para fazer parte daquela reunião, daquela sessão, eu já estou ali, de uma certa forma, declarando a dependência em Deus e o que eu acho disso tudo. É aquilo que eu falei, esse é o coach que nós da MPC trabalhamos, o coach centrado em Jesus, o propósito é o Senhor. Mas eu sempre penso, a soberania de Deus anda junto com a responsabilidade humana. Deus é o dono de todas as coisas, ele já nos deu todas as coisas. Mas ele também nos deu habilidades e competências para buscá-las. Porque senão eu passo, senão Deus vai me dar o trabalho. Eu não estudo, eu não faço um currículo, eu não entrego, eu fico só dormindo em casa. Ao seu santo o Senhor dá enquanto dorme. Não é bem isso. Né? Então, acho que a grande diferença é essa, é quando a gente chama Jesus para esse coach, quando a gente conceitua o que é sucesso dentro desse coach, quando a gente cessa o julgamento daquela... Quando eu falo julgamento, realmente permitir que a pessoa abra o seu coração de forma que ela fale das suas fraquezas, das suas dificuldades e, ao mesmo tempo, ela perceba as suas potencialidades. O ser humano é muito complexo, gente. O ser humano não é só aquele membro da igreja, ele tem dores, ele tem delícias, ele tem angústias, ele tem capacidades. E que legal que uma ferramenta possa extrair dele o que tem de melhor. Eu estava ouvindo aí uma certa pessoa falando a respeito de coach e falou: o homem, esse ser caído, miserável, como pode ter alguma coisa de boa? Eu falei, peraí, o homem que encontra com Jesus, ele se torna justificado, ele tem um Espírito Santo dentro dele, ele é uma nova criatura, dependente do Senhor. Se pecar, como diz lá em 1 João, filhinho, você tem um advogado, mas é um homem renovado, é um homem justificado. Então, esse homem renovado, justificado, que tem o próprio Deus morando dentro dele, pode sim pensar, fazer escolhas e fazer plano de ação. Planejamento não é pecado. Algumas pessoas acham que planejar não é coisa de Deus, porque engessa a vontade de Deus. Olha o que Jesus falou lá: quem é que vai para uma guerra antes e não faz lá o planejamento? Quem começa a construir não vê antes se tem o suficiente para construir. Lá em Provérbios fala que um machado que não é afiado atrapalha o seu trabalho, porque você tem que dar muito mais machadada. Então, planejamento, plano de ação, pensar no que você vai fazer é altamente espiritual. O fato de você estar ativo nesse processo não quer dizer que Jesus não está fazendo isso com você. Não é assim os outros ministérios da vida da gente? A gente tem que falar. O Gustavo tem um ministério lindo nas universidades. O Senhor tem dado para ele conhecimento, ele estuda. Na hora que ele fala, se o Espírito Santo não falar por ele, vão ser só palavras bonitas. Mas ele tem as palavras bonitas e ele tem o Espírito Santo que unge, né, e que faz as pessoas serem tocadas. Então, eu não sei qual é a dificuldade das pessoas acharem que pelo fato de, no coach, uma pessoa ser encorajada, uma pessoa não ser julgada, uma pessoa ser levada a tomar decisões, criar um plano de ação, possa ser algo que Deus não está nisso. Assim, para mim é tão simples. Agora sim, há os charlatães, há aqueles que veem, os seus problemas acabaram. Mas aí a gente vê isso até nos púlpitos sem coach, né? É verdade. Na verdade, os charlatões, você vai ter eles em todas as áreas, né?
Qualquer área tu vai ter um charlatão, né? E já veio uma pergunta aqui da Alexandra Pena, que fala assim: a teologia do coaching pode transformar a pregação do evangelho como conhecemos em apenas uma autoajuda profissional e motivacional para os desafios da vida? Primeiro, gente, que coaching não é pregação. Coach é uma metodologia que você faz sessões, você encontra com a pessoa e conversa com ela. Um pastor que usa o púlpito para não falar do evangelho, não falar da palavra e usar essas estratégias, ele não está nem pregando e nem fazendo coach. Né? É isso que eu gostaria de falar. O coach não é essa coisa de você vai vencer, você vai conseguir, em 7 dias você vai 7 em 0, 6 em 8, não é umas coisas assim? Não é isso. Coach é uma coisa séria, que você senta com a pessoa e permite que ela pense sobre a vida, que ela tome decisões, que ela faça um plano de ação. Agora, eu posso usar um discurso altamente encorajador, voltado para o homem, egocêntrico, né? Sem ser coach. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é justamente essa dicotomia que há. O fato de um pastor pregar essas coisas, você vai conseguir, porque Deus vai abrir o mar e não sei mais o quê, ele não está fazendo coach, não. Ele está usando muito mal uma ferramenta que é muito legal de ser usada. Agora que existe, sim, pastores, líderes que utilizam esse discurso para alcançar, talvez, o povo, né? A graça das pessoas, aquele evangelho. Sabe o que acontece? Pastor tem que pregar evangelho. Evangelho é poder de Deus que transforma, que muda, é loucura para esse mundo. É isso que pastor tem que pregar, o evangelho, a palavra de Deus. E muitas vezes eu vejo pastores pregando aquela coisa do ego, né? Você vai conseguir, você é legal, é só as coisas boas. Eu gosto muito de mensagem que me faz assim, pensar, puxa, é isso que eu estou fazendo, eu tenho que fazer outra coisa. E não de mensagens que vão só ficar me levantando, que eu sou ótima, maravilhosa. Isso o pastor faz em qualquer lugar, sem ter que estar fazendo coach. Mas aí as pessoas vêm e colocam o nome de teologia do coach. E aí aqueles coaches que fazem coisa séria, que são, né, que estudam, que fazem um trabalho legal, vai tudo para o mesmo saco. E aí é triste, né? Porque a gente tem essa mania de juntar todo mundo. Vamos pensar, gente, no povo evangélico. Tem gente de todo tipo. E às vezes as pessoas põem todo mundo no mesmo saco. É verdade. Jesus não coloca, porque ele fala que lá no final ele vai falar, não, afasta de mim, eu não te conheço. Mas o homem, né, nós somos falhos, nós colocamos. Então, a minha tristeza é essa. As pessoas utilizam uma nomenclatura, utilizam um conceito de maneira errada, rotulam, e aquilo que é sério, legal e que pode ser uma bênção na vida de uma pessoa, acaba sendo uma forma de atrapalhar. Verdade. Mas assim, ó, qual que seria a diferença, por exemplo, do trabalho de um coach para um trabalho de um psicólogo ou de um psicanalista? Porque se tu for ver, o psicólogo também vai tentar ali trabalhar com a pessoa, fazer ela se conhecer, fazer... Qual que seria a diferença do trabalho do coach para um profissional dessa área? Olha, são muitas diferenças, muitas, a partir da formação, né? Psicólogo são 5 anos, 4 anos e meio de faculdade e tal. O coach pode ser um curso de 1 ano, 1 ano e meio, né? Ou 2 anos no máximo. A psicologia, ela trabalha muito com o antes. Por que você é assim? Às vezes sua família, o que aconteceu no passado, você resolver questões. Aí dentro da psicologia também tem vários campos, né? Tem várias correntes terapêuticas. Aí tem a psicanálise, que trabalha muito com essa questão do antes. Por que você está assim? O que aconteceu com você? O coach não, ele trabalha onde você está agora e o que você pode fazer para mudar, para ir para onde você quer.
Então, igual eu falei no início, né? Eu era uma recém-missionária, estava meio perdida sem saber, assim, eu sabia onde eu queria ir, mas eu não sabia do dia a dia, da disciplina de trabalhar ali sem estar 8 horas dentro de uma escola. Então, onde que eu estou? Eu estou aqui, eu tomei uma decisão e quero ter um estilo de vida dessa forma. Não entra, o coach não entra. Por que que você escolheu isso? O que que te levou? Seu pai, sua mãe? Tá entendendo? O coach passa para a parte prática, do comportamento. O que que você está fazendo com a sua vida? E o que que você pode fazer de diferente? Vamos fazer juntos? Qual que é a tomada de decisão que você tem que tomar? Então, passa por essas questões. A psicologia, as outras terapias, elas aprofundam mais na psique. Né? Por que que você é assim? O que que você vai fazer? O coach é mais a parte prática. Você está aqui, você vai caminhar para lá. Porque, às vezes, as pessoas têm muito potencial dentro delas. Mas são tantas crenças limitantes, são tantas coisas que elas ouviram ao longo da vida, que elas não dão conta, que elas não vão fazer, que talvez elas precisem ouvir de um coach que você consegue sim, vamos lá. Sem com isso tirar a pessoa de Jesus em primeiro lugar na vida daquela pessoa. Para a próxima pergunta, pegando a própria definição do Instituto Brasileiro de Coaching, que ele explica que o coaching busca trabalhar o potencial infinito do cliente, né? E citando a própria IBC, seria para que conquiste tudo o que deseja. Nisso, eu queria saber para ti, assim, o quanto isso pode se tornar incompatível com a fé cristã, uma vez que estamos sujeitos a desejos pecaminosos. E se isso pode tornar o cristão superficial na sua fé, olhando para ela de forma apenas materialista. Realmente, esse tipo de coach que te incita que o céu é o limite, que você dá conta de tudo, que você é o dono da sua vida, que você tem todo o poder, a palavra da moda, empoderamento, realmente, isso aí te afasta completamente do Senhor, porque coloca toda a sua atuação em você, né? Agora, o coach, que eu digo aqui, que eu proponho, que eu falo do coach cristão, é diferente. O Senhor te dotou de talentos e dons que você precisa usá-los. Faz toda a diferença quando eu sei que os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades, elas vêm de um Deus criador que me salvou. E não da minha força de vontade, que em mim mesma vai brotar e eu vou conseguir. Então, aqui eu acho que acontece que nós estamos falando de duas formas de atuação. Né? Uma do coach cristão centrado na pessoa de Jesus e que a pessoa toma decisões, mas que ela sabe que é no Senhor que está o propósito de vida dela. E outros tipos de coaching que o céu é o limite, você vai ficar rico, você vai ficar magro, você vai ficar bonito, famoso, celebridade. E aí a mesa está posta. Um verdadeiro cristão, ele vai buscar o quê? O sucesso no que Deus quer para a vida dele, qual é o propósito, ou ele vai buscar ficar rico em 3 semanas? Não estou julgando ninguém, eu só estou falando que quando você procura, você já procura com alguma coisa que você tem no seu coração. Vocês não concordam ou discordam, não? A gente está falando aqui, eu não sei. Eu concordo. É só para falar mesmo. Com o que você falou. E uma das coisas que me preocupa muito em alguns discursos, assim, desses teólogos do coach, né? Essas pessoas que usam realmente esse discurso, não um discurso cristão, mas um discurso de botar a pessoa no centro, né? De fazer com que ela se agrade. O quanto isso, ele foge, eu acho que de um dos primeiros mandamentos, que é amar, do segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Porque nós não estamos propagando o evangelho verdadeiro, né? Quem fala isso, ele não mostra o evangelho como loucura para o mundo, mas como algo que abastece os meus desejos como pessoa.
E o quanto isso vai... porque a teologia do coaching, usando esse termo, ela alcança muitas pessoas. Ela é aceita por muitas pessoas que muitas vezes não são cristãos, assim como cristãos. E como isso vem trabalhar de forma desonesta o evangelho e fazer com que sejam criados pseudo-cristãos que acham que isso é o cristianismo e que estão sendo salvos e que estão sendo enganados. E eu acho que isso é bastante frustrante, assim, quando eu penso que a verdade ela não está sendo dita, né? E é essa mentira que está alcançando muitas pessoas, né? E dentro disso eu queria te perguntar como que nós cristãos podemos denunciar esse tipo de coisa, mas não denunciar de forma a acabar com a pessoa, né? Mas denunciar em amor e tentar abrir os olhos dessas pessoas que estão sendo enganadas. Como se combate uma mentira? Com a verdade. Como Paulo, né, os apóstolos lá nas epístolas, eles trabalhavam tanto contra os falsos mestres, com as heresias, ensinando a verdade. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é ensinar para as pessoas. Exatamente isso que vocês estão fazendo nesse programa, dando a oportunidade do outro lado se colocar também, né? Que existe sim esse coach aí completamente contra a palavra de Deus e que põe em risco aí a fé, mas que também existe o coach de pessoas sérias, comprometidas com o Senhor, que tem ajudado as pessoas a caminhar mais perto de Deus. Então, essa coisa de trazer a discussão é legal, porque promove um pensamento. Eu não sei quem está ouvindo a gente, mas pode ser que são pessoas que começaram completamente contra o coach, né? Mas quando elas estão me ouvindo aqui, elas estão pensando que há uma outra forma de se pensar, é uma oportunidade dela falar, peraí, então deixa eu entender melhor isso. É o conhecimento. Oséias 4,4 fala o quê? Que o meu povo está morrendo porque falta conhecimento. Então as pessoas precisam conhecer as coisas antes de tomar uma posição. Então, quando uma das formas, né, de se colocar é o programa de vocês hoje, que a gente está conversando sobre isso, as pessoas falarem mais, as pessoas, como é que chama? Contestarem, se na igreja alguém falar sobre isso, confrontar em amor, para que eu não estou entendendo. Como é que funciona isso? Me fala. Eu acho que tudo isso é uma maneira da gente realmente mostrar que há coaches sérios, comprometidos com o Senhor, e tem aqueles que não são, como em todos os setores da vida, né, gente? A gente tem médico sério, tem médico que não presta, a gente tem pastor, tem padre, tem professor, tem todo tipo de gente que é legal e que não é. Eu acho que o que a gente tem que trazer essas discussões para dentro da igreja, antes de simplesmente colocar um nome, rotular e não permitir que as pessoas pensem. A maturidade cristã passa por isso, permissão que as pessoas pensem, reflitam e tomem as suas decisões. E eu não sei se as igrejas estão querendo gente madura que faça isso. Digo eu, não o Senhor, tá? E eu me coloco assim nesse público que enxergava o coaching de forma totalmente negativa. Depois, quando eu parei para estudar esse tema, eu fiquei me perguntando, né? E eu me pergunto para algumas áreas, até na educação física, do que, o coaching, ele existe, né? Ele existe. Então, eu penso, como eu posso usar isso para a glória de Deus, né? Como eu posso fazer com que o propósito deles seja glorificar o nome de Deus, né? Então, acho que isso é importante a gente trazer a discussão na igreja de que se existe, quer dizer que ele pode ser usado para a glória de Deus, se não é pecado, né? Mas, então... E às vezes, a igreja faz até o coach sem saber. Quando chega em janeiro, que vai fazer um plano de ação para o ano, gente, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Essa é uma ferramenta que a gente usa, né? Para poder gerir o tempo. Aconselhamento daqui a pouco, né? Oi? Momentos de aconselhamento também,
tu vê, tu se pega agindo como, né? Eu acho interessante isso, porque assim, ó, por exemplo, vamos pegar aqui um ponto bem polêmico, que uns nem gostam de ouvir, né? Arminianismo e calvinismo. Aí às vezes tu chega pra pessoa assim, né? Ah, teu pensamento é mais desse lado. Não. Eu não ligo pra essas coisas, eu sou de Jesus. Mas, por mais que tu não queira dar nome para aquilo que tu faz, vamos pensar assim, você tem um comportamento, daqui a pouco se enquadra num pensamento. Então, daqui a pouco você... Não. Muitas vezes acontece comigo o seguinte, ó. Nós abordamos isso em outro Teen Talk do primeiro semestre. A igreja é uma empresa? Então, muitos vão questionar assim, mas o fato de eu botar processos administrativos na minha igreja torna ela uma empresa. Não. Né? Porque se você tem lá na sua igreja recolhimento de dízimo, existe um processo administrativo para você registrar isso. E você não se torna uma empresa. Então, às vezes as pessoas elas querem fugir dos nomes, mas elas se pegam fazendo aquilo. Não é? Elas se pegam no aconselhamento agindo como coaching. E faz uma separação, aquilo que é santo e aquilo que é secular. Sim. Né? A igreja, organismo, é a igreja de Jesus, somos todos nós. Mas existe a igreja, organização, que precisa ter responsabilidade, pagar suas contas, pagar a conta de luz, se o funcionário tem que fazer tudo direitinho. Então, qual o problema em ser bem organizado nisso? Está tirando Deus? Não, está dando exemplo. Porque uma igreja que a conta de luz cortou por desorganização, isso está dando mau exemplo. Mas tudo é santo. Eu estou organizando, eu penso isso. Organizar as finanças da igreja, o tesoureiro, é tão santo quanto aquele que está lá na frente cantando. Sim. Só muda o que está fazendo. Mas olha só. E eu tenho que fazer com toda a minha força, com todo o meu desejo, confiando no Senhor. Mas, a gente dicotomiza muito. Mas, Márcia, se eu organizar demais, eu vou engessar o Espírito Santo, Márcia. Márcia, se eu querer agir como coaching, eu tô querendo fazer o papel do Espírito Santo, Márcia. E aí? Eu fazendo coach, o Espírito Santo pode estar me usando na vida da outra pessoa. Eu não estou fazendo o papel dele, eu estou sendo vaso na vida da outra pessoa. Olha, eu já tive a oportunidade de fazer coach com muitas pessoas que elas foram, assim, completamente impactadas pelo amor de Deus, por um novo estilo de vida, através dessa ferramenta, porque o Espírito Santo, ele usa, gente, ele usou até mula, ele usa o que ele quiser, né? Então eu tenho que pensar que eu não estou engessando quando eu planejo. Eu estou obedecendo aquilo que Deus é um Deus que planeja. A gente estava até conversando, né, Gustavo? O mundo foi completamente planejado, ele não saiu, depois eu faço o mar, não, houve um planejamento. Que planejamento melhor, gente, do que a vinda do Senhor Jesus na plenitude dos tempos, a preparação dos tempos, a preparação do ambiente social, ambiente econômico, Roma, com as suas estradas que permitiam que as pessoas andassem, o helenismo, né, vindo ali, o grego e tal. É uma preparação de um ambiente social, econômico, espiritual. Isso não é planejar? Agora, quando eu planejo e tiro Deus desse processo, não precisa de coach, não. Eu posso planejar sem coach e não colocar Deus no processo. Como eu posso, com o coach, tomar as decisões, agir, deixando que o Espírito Santo me fale, me mostre e me use. Então, eu não vejo engessamento nenhum. Eu vejo uma vida centrada no Espírito. A vida centrada no Espírito é uma vida na dependência do Senhor. Hoje, eu sou testemunha disso, eu sou missionária, eu vivo de ofertas. Agora, não é por conta disso que eu não vou ter um planejamento financeiro, eu não vou saber o que eu gasto, o que eu não posso gastar. Eu dependo do Espírito, mas eu faço meu planejamento. Uma coisa não exclui a outra. Ótimo, excelente. Então, assim, nesse ponto, vamos então entender que há dois macro coaches aqui. Um que nós devemos combater e um que nós devemos, de certa forma, fazer.
a esse que eu vou dizer que o ser humano é capaz por si só e ele em si só encontra todas as respostas. E que nós devemos combater isso porque nós entendemos que isso tem que ser feito através de um outro coaching, que é aquele onde você encontra as respostas no Senhor e eu estou aqui como facilitador para ajudar você a como você encontrar as respostas no Senhor. Seria isso? Sim, e passa por esse coach também está na dependência do Senhor. Porque quando a gente faz o coach, a gente ora pelo coach, não só durante a sessão, mas a gente pede a Deus para Ele trazer para a gente sabedoria, como conduzir. Então, há uma dependência. Então, depende muito também do coach. Se o coach reconhece que Jesus é o Senhor da vida dele, ele vai encorajar o seu coach para que também reconheça esse senhorio na vida dele. Então, passa muito também por sua experiência, né? Tem um livro, Coach para Iniciantes, ele é muito interessante. Ele fala, olha, o coach eficaz, o coach é a pessoa que está fazendo coach, tá? O coach eficaz combina sólida formação espiritual, capacidade relacional e habilidades estratégicas. São 3 coisas importantes para que o coach possa fazer um processo de coach centrado em Jesus. A maturidade, a formação espiritual. A minha tristeza, como eu falei, é colocar tudo no mesmo balde, todas as pessoas, todos os processos, como se não houvesse pessoas sérias, comprometidas com o Senhor, fazendo isso. E aí, quando alguém começa a se levantar e atacar a todos, exclui essas pessoas sérias. Está sendo bem esclarecedor para nós aqui. Eu acho que essa distinção, né, é o que ajuda bastante. Nós, que nem eu falo pro pessoal, às vezes a gente quer combater alguma coisa, então a gente pega uma bazuca e detona o que vê pela frente, né? Aí não percebe que tem coisa boa que eu estou destruindo, não é? E até conversava com você outro dia sobre isso, né? Às vezes o pessoal meio que, vamos dizer assim, ó, se torna um pouco infeliz na nomenclatura que dá. Porque, que nem, por exemplo, teologia da prosperidade. Aquilo que foi o objeto que foi rotulado como teologia da prosperidade, eu também discordo. Acho que é totalmente antibíblico, certo? Eu acho que desenvolve alguns problemas espirituais nas pessoas. Mas o nome teologia da prosperidade me incomoda bastante, porque há uma teologia da prosperidade saudável. Então agora tudo que você toda vez que você pensa em prosperidade, você vincula esse nome e negativa. Então a mesma coisa eu acho que a teologia do coaching. Há uma teologia do coaching que ela, aos meus olhos, meu entendimento, não é cristã, é humanista, e ela está errada. Só que ao dar o nome de teologia do coaching, você detona isso. Então você acaba detonando aquilo que é puro, que é santo, que é amável, que envolve a questão do coaching, né? Como é que nasce uma heresia? A heresia ela não é totalmente avessa a uma verdade. Se você for pensar, várias religiões acreditam em Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus falou coisas bonitas. Jesus até ressuscitou. Mas ele não é Deus. Está feita a heresia. Então eu creio que essas teologias, né, elas utilizam conceitos, princípios que são verdadeiros. Eles estão ali na palavra de Deus. Mas aí algumas pessoas fazem uma repaginada, sabe, uma releitura e tira o foco da palavra de Deus e aí transforma nessa forma pejorativa, né, de falar sobre aquilo, a prosperidade.
Alguém duvida que a prosperidade é bíblica? Que Deus é um Deus próspero? Que Ele quer nos ver prosperar? Não. Mas aí vem determinadas pessoas, determinados tipos de líderes que colocam como você ser rico, você ter dinheiro, é isso que é importante. Venha até Deus que Deus vai te dar um salário novo, um carro novo. Desvirtuou a mensagem. Nos anos 80, a teologia da libertação era muito forte, né? A questão do cunho social. O mal era a sociedade injusta. É isso mesmo, nós temos uma sociedade injusta e o cristão ele tem que lutar por essas pessoas, né, que são minorias. Mas aí você tira o foco em Jesus e no pecado e coloca que o mal é a injustiça social. Está formada a complicação. E aí eu acredito que no coach é a mesma coisa. O coach é uma ferramenta que ela encoraja, que o Espírito Santo pode usar na vida das pessoas para mudar, para transformar, para dar um novo rumo. Mas aí vem outro grupo que faz uma releitura e coloca foco em outras coisas e aí a situação fica difícil. Então, mais uma vez eu volto àquilo. Antes de nos levantarmos defendendo ou acusando qualquer tipo de coisa, a gente tem que parar um pouquinho, estudar e saber exatamente aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está apoiando ou que a gente não está apoiando. Gente, a gente vê isso demais na Bíblia, o Novo Testamento, ali, aquelas epístolas, a circuncisão, não circuncisão, guardar o sábado. O tempo todo os escritores voltam para aquilo que Jesus falou. Então, me entristece isso, porque eu sei que existem mesmo muitas pessoas que estão equivocadas em relação ao coach, porque simplesmente tem preconceito. Porque ouviram alguém falar, alguém se levantou e elas simplesmente acreditaram. Não foram atrás para saber o que realmente é. Show de bola. Então, a busca pelo conhecimento é a chave de tudo, né? Eu acredito. Começando com a verdade, né? É verdade. Pelo conhecimento da verdade que é Jesus. Não é isso que nos torna crentes maduros, gente? Pessoas que conhecem a palavra, que manuseiam bem essa palavra, né? Que se tornam padrão. É isso o tempo todo que a Bíblia nos ensina. Então a gente tem que buscar na palavra o que está escrito lá. Qualquer coisa. Os crentes de Bereia, lá no livro de Atos, não era assim? Tudo que falava, eles iam para ver se era isso mesmo. Então a gente precisa ser um pouquinho mais de Bereia. Falar, gente, será que é isso mesmo? Não é porque eu estou aqui falando, eu até falo com vocês, procurem conhecer melhor, não é porque eu estou falando que está certo, não. Talvez você ouve uma pessoa e ela te dá uma luz. Quem sabe pode ser. Aí vai pesquisar, antes de se levantar e falando. Porque eu vou te falar, um líder, um pastor que quer ser humanista, quer ser egocêntrico, ele não precisa usar o coach para isso, não. Ele pode usar outras formas de pregar para falar isso. Então, eu fico triste, mas eu acho que é isso que acontece, né? Ganha força, coloca uma nomenclatura e, como você disse, Gustavo, fica de uma forma pejorativa. Ah, isso é teologia do coach. Eu já ouvi isso. Quando a pessoa fica sabendo que eu faço coach, né? Algumas pessoas, mas aí elas ouvem também. Então fica tudo certo. Conhecimento, né, da gente buscar isso, é importante a gente, como igreja, incentivar a questionar, né? Porque questionar não quer dizer que você está fraco na fé. Questionar quer dizer que você está buscando e que você quer realmente entender e que você tem a humildade de entender que você não sabe tudo. E que existe muita verdade ainda para reconhecer, porque Deus revelou muita coisa, mas existe muita coisa em mistério ainda. Então é importante nós perguntarmos e entendermos que não é fraqueza de fé, na verdade é você buscar força no Senhor para entender mais. É porque às vezes, né, nós colocamos Deus numa caixinha. Ele só pode agir dentro dessa caixinha que eu acredito e que é humanamente possível. Oh, meus irmãos, nós temos um Deus que é criador do céu e da terra.
que pelo poder da palavra dele tudo foi criado, todas as coisas foram colocadas debaixo do nome de Jesus. Quem sou eu para colocar esse Deus que usou ali uma prostituta Raabe para fazer parte da genealogia de Jesus? Quem sou eu para colocar esse meu Deus numa caixinha que ele só age dessa forma, dessa maneira? Então, a minha oração é sempre essa: Senhor, faz. O Senhor está fazendo. Me faz fazer junto com o Senhor. Não me deixa fora dessa, não. Abre minha mente, abre meu coração, renova minha fé e vamos juntos. E Márcia, deixa eu te perguntar, tu já sofreu assim, vamos dizer, por causa dessa questão de se detonar a questão, né? Teologia do coaching, isso aqui, né? Já sofreu preconceito por atuar como coaching? Em alguma igreja que você foi, daqui a pouco você falou que era coaching, ou daqui a pouco na internet, algo assim do tipo? Não, eu acho que eu sou tão assim positiva nas coisas que eu acho que a pessoa fica meio sem graça, mas acho que não. As pessoas já me perguntam. Hã? Você nem viu. As pessoas me perguntam, né? Como é que é isso? Se isso não é esquisito? E aí eu prefiro, como poliana que sou, achar que aquela pessoa está realmente querendo aprender e não com preconceito contra o coach ou contra mim, né? Então, assim, já me perguntaram, já conversamos. E pessoas que eu fiz o coach com elas me falaram que no começo elas eram cheias de preconceito, mas que depois elas foram vendo que coisa bacana que foi o processo. Então, assim, e é isso que você falou, se eu sofri, eu não vi. Ah, a gente trabalha muito, não tem tempo para mimimi, não. Se sofri, não vi, não, viu? Então, Márcia, caminhando assim pro final, a teologia do coaching, ela é a nova teologia da prosperidade? Ah, não, porque a teologia da prosperidade, ela continua aí, né? Gente, tem muita gente trabalhando em cima dessa ideologia aí, sei lá como é que chama isso, né? Eu acho que não é uma nova, é mais uma, né? Mais uma outra forma de desvirtuar o evangelho, de desvirtuar a obra do Senhor, aquilo que Deus está fazendo. Sabe aquelas distrações das raposinhas? Porque o tempo que se gasta discutindo, falando, né? Ou usando erroneamente essa ferramenta, vidas podiam estar sendo salvas, a palavra podia estar sendo pregada com poder, com unção. Então, eu acho que não substitui, não. Acho que é mais uma distração, mais uma raposinha para tirar realmente o foco da gente naquilo que é a verdade, né? Que o evangelho é o poder de Deus, a verdade é Jesus. E o que nós temos que ser aqui é seguidores de Jesus, é fazer o que Jesus fez, é falar o que Jesus falou e ser o que Jesus foi. Então, não acho que substitui, acho que é mais uma e que daqui a pouco também vai caindo meio em... Vai cansando. Sim. E assim, ó, e para quem quiser aprender um pouco mais sobre o coach cristão, tu tem alguma fonte que a pessoa possa pesquisar, possa ler? Porque essa parte de filtrar é muito importante, né? Tem tanta coisa na internet hoje que ter essa habilidade de saber filtrar é uma habilidade que tem que ser desenvolvida pelo cristão, né? Então, tu tem alguma indicação de livro, de autor, de pessoas que possam ser consultadas na pesquisa? Olha, tem a Sara Macedo, é uma moça em São Paulo, muito séria, muito comprometida, ela faz parte do Instituto Ressonare. Eles trabalham com coach cristão, são pessoas muito sérias, muito bacana mesmo, eu acho que vale a pena. E tem alguns livros, né? Esse Coach para Iniciantes, do Bob Logan, ele é bem interessante para mostrar esse outro lado, porque é um cara cristão falando sobre coach. Então, eu acho que é interessante também. Tem esse livro em português, é um livro pequenininho. Tem livros que falam sobre as perguntas poderosas, né?
que a gente usa muito essas perguntas para trazer a pessoa a pensar, articular seus pensamentos. Mas eu acho que esse Instituto Ressonar, e se alguém quiser entrar em contato e conversar com ela, ela deve ter muito material lá no site. Porque a MPC, a gente trabalha com a formação só dentro da MPC, porque a gente trabalha a ideia de cuidar dos nossos obreiros, né? Nós temos na nossa missão uma filosofia de vida equilibrada. Nós entendemos que um missionário, um obreiro, um voluntário, ele tem que ter a sua vida equilibrada, sua vida pessoal, espiritual, emocional, profissional, dentro de um equilíbrio que permita ele servir as pessoas com leveza, com alegria. Então, o coach da MPC, que é liderado pela lindeza da Raquel Tessari, ele tem esse propósito de cuidar dos obreiros, dos voluntários. Então, a gente não abre assim para fora, né? Nem a formação e nem esse tipo de formação e de cuidado mesmo com outras pessoas fora. Se você for pensar, né, gente, quando você está lá no avião, o que aquela mocinha fala? Em caso de acidente, máscaras cairão automaticamente, coloque a máscara primeiro em você para depois colocar no outro. Então, a oportunidade que o coach nos dá é essa, sabe? Da gente se cuidar, da gente ter mesmo um planejamento de vida, um planejamento financeiro, um planejamento emocional, ministerial, que a missão não seja maior do que o Senhor da missão na nossa vida. Então, quando eu cuido de mim, e não é ser egocêntrica, é cuidar daquilo que Deus me deu, cuido de mim, eu sou fortalecida para cuidar do outro. Acontece que alguns líderes, alguns pastores, né, estão tão doentes que não conseguem nem cuidar dos outros porque não cuidam de si. Então, eu não creio que seja egocentrismo, nem errado eu investir tempo em cuidar de mim, em cuidar da minha vida, de onde eu estou, para onde eu vou, para que eu tenha sanidade, né, emocional, física, espiritual, para cuidar do outro. Amar o próximo como ama a gente mesmo. Então, eu penso que o coach pode ser uma excelente estratégia, pode ser uma coisa de Deus na vida de muitas pessoas que estão perdidas, que não conseguem fazer, não conseguem terminar projetos, não conseguem planejar. E pode ser assim, um presente de Deus na vida dela para que ela se cuide, para que cuide dos outros também. Então, na minha vida foi bênção. E aí por isso que eu quis fazer a formação, porque eu queria ser bênção na vida de outros, como eu fui abençoada. Então, quando a gente olha desse lado, não tem lugar para teologia de coach, né? Tem lugar para realmente ajudar o outro, encorajar o outro a viver aquilo que Deus tem para a vida dele. E não tem coisa mais linda do que onde você caminha com Deus, né? Dá tempo de eu falar uma coisinha rápida? Como é que é o tempo? Claro. Oi? É porque eu estou falando esse negócio, né, de caminhar. Ano passado, Deus me falou uma coisa muito bonitinha. Eu tenho 3 filhos, né? Então, eu me lembrei que quando eles eram pequenos, eu ia para a cozinha com eles para a gente fazer um bolo. E aí eles faziam uma bagunça, quebrava ovo no chão, caia farinha, e a gente ia fazendo o bolo juntos. Eu poderia fazer aquele bolo mais rápido, eu poderia fazer aquele bolo sem gastar tempo, sem gastar tanto ingrediente, e ele ficaria até mais bonito. Mas era muito gostoso eu fazer aquele bolo com os meus filhos, porque naquele momento eu estava me deixando conhecer, eu estava conhecendo eles e a gente estava criando relacionamento. Então eu penso que hoje, né, o nosso ministério é esse. Deus poderia fazer esse bolo sozinho. Ele poderia cuidar das pessoas sozinho, ele poderia salvar as pessoas sozinho. Mas ele chamou a gente para fazer esse bolo com ele. Ele me chamou para estar junto com ele. Porque enquanto a gente está fazendo o bolo, eu posso quebrar o ovo meio errado, eu posso derramar uma farinha, mas a gente está criando um relacionamento. Então, porque Deus é um Deus relacional, é um Deus que gosta de estar com as pessoas. E o coach cristão, centrado na pessoa de Cristo, permite que a gente faça o bolo todo mundo junto. Sabe? Que a gente, olha, não, vamos colocar mais ovo, vamos fazer isso, mas a gente vai criando relacionamento, vai fazendo aquele bolo junto e com certeza vai sendo usado por Deus
para que o Senhor faça o bolo com a outra também, vá fazendo os bolos pela vida fora aí com outras pessoas. Então, na minha vida, na experiência que eu tenho foi essa, e que eu vivencio com outras pessoas é essa. Eu queria deixar para você, antes de você se levantar para falar mal, seja do que for, procure saber melhor do que se trata. Não vai pelo bom senso, pelo senso comum, bom senso não, mau senso, pelo senso comum, ou pelo que o outro está falando. Procure, gaste suas palavras, sua energia, sua mente com coisas que realmente valem a pena, com coisas lá do alto, que é amável, que é puro e que é bom para o reino de Deus. E com certeza a gente vai ter uma vida melhor com o Senhor. Amém, irmão? Amém, show de bola. Uma coisa que eu percebo assim, às vezes, em algumas brigas de pastores e teólogos na internet, né? O cara vê isso bastante, né? Até tem uns assim que eu gosto muito, e quando eu vejo eles brigando, eu, cara, já dá um certo desgosto, né? Triste, né? É eu chato. acho muito triste. Esses dias eu vi um que ele falou assim, ó, ele falou algo do tipo, mas eu tô aqui, a Bíblia manda eu denunciar aquilo que não é, que é ruim, aquilo que não presta. Verdade, mas a Bíblia também diz para você entregar boas palavras para aquilo que é bom. E é interessante tu ver essa galera gastando energia em detonar as coisas, e eu não tô defendendo aquilo tá errado, mas eles não têm o mesmo ímpeto de força para elogiar um trabalho de alguém, né? Então, eu sou bonzão, aquilo não presta, mas tá, e aquilo que é bom, né? Separa um tempo no teu canal no YouTube para falar, elogiar o trabalho de alguém também, né? Então, será que agora até me vem na cabeça aqui a fala de Paulo em 1 Coríntios 14, falando sobre profecia, né? Que ele fala que o carro da profecia é o amor. Então, será que ao detonar algo, eu estou detonando para ganhar visualização, ganhar certo respeito, ou eu estou expondo algo errado, mas eu estou confrontando e estou amando essa pessoa? Será que esse pastor, esse teólogo que eu estou detonando, será que eu não deveria acionar ele e em amor tentar recuperar ele? Ou só detonar o cara, né? Ou detonar a teologia do coaching, ela é algo que não vem de Deus, e todo mundo que faz praticamente é um endemoniado, entende? Será que é assim realmente que Jesus pede que eu me comporte? Porque daqui a pouco eu estou ferindo irmãos ou pessoas que... Incluir o mas, né? A teologia do coach, tem muita gente fazendo coisa errada, mas tem gente fazendo coisa legal também, né? Então, gente, preste atenção no que está sendo feito. Talvez isso, né? Fale, mas coloque um mas. Traga aí que tem gente séria e comprometida também fazendo coisa boa. Eu acho que isso entra também num pouco de empatia, porque nós cristãos também temos isso. As pessoas veem crentes fazendo coisas erradas e colocam todos na mesma caixa. E nós não gostamos quando fazem isso conosco, né? A gente luta, a gente fala, não é bem assim. E nós temos que olhar para o outro lado também, que a teologia do coaching, tem gente falando bobagem, fazendo coisas super erradas, mas não é tudo assim, né? Tudo existe sempre o mas, né, que você falou, que nós temos que entender que assim como nós estamos julgando eles estão julgando nós. Então nós temos que olhar um pouco mais com um olhar de amor, um olhar de Jesus sobre isso, né? É verdade. Não deixar que as raposinhas tirem o foco, né, da pessoa de Jesus na nossa vida. Mas ainda nesse ponto, eu lembro de uma vez que eu tava vindo pra casa, e daí eu cruzei tinha dois rapazes na minha frente. E um deles falou bem assim, cara, os colombianos são pessoas sujas. Falou bem assim pro amigo dele. E o amigo dele falou assim, ó, por que eles são sujos? Não, porque lá eu hospedei um colombiano e o cara era sujo, cara. Era relaxado, não se cuidava e tal. E eu atrás ouvindo assim a conversa dos dois, né? Aí o amigo falou assim, cara,
você não pode julgar uma nação inteira por causa de uma experiência com uma pessoa. Achei muito legal que eu quase que eu parei os dois. Pô, que legal a tua resposta. Bateu palma pra ele. É isso, você criar uma teoria em função de uma experiência, é errado, né? Cientificamente não pode acontecer isso, né? Sim. E também relacionalmente não. É. E até, Então, até vamos mesmo. ter cuidado. Oi? Então vamos ter cuidado antes de levantar a voz aí, né? Até mesmo quando falam de nós cristãos, né? Que julgam os cristãos como um todo por causa das más atitudes de algumas pessoas, de alguns cristãos. E é pensar que, no nosso caso, nós temos um representante. O representante do cristianismo não sou eu, não é a Isa, não é a Nath, não é você, né? Jesus é nosso representante. Então, por mais que eu tenha um mau comportamento, e eu tenho de vez em quando, né? Acaba que Jesus é o representante. Então eu não vou medir o cristianismo pelo Gustavo ou pela Márcia, eu medir o cristianismo por Jesus. Não é? Hoje eu estava falando isso, porque tá tendo umas coisas aí na mídia, né? Me disse. E eu falei, gente, Deus, a gente tem que tomar muito cuidado antes de falar, se posicionar, né? Se colocar. Não é que a gente tem que ficar em cima do muro sempre, não, mas que seja o amor de Deus que guia a nossa fala, né, as nossas percepções. A gente está vivendo dias maus, assim, dias difíceis. Então, você tem que vigiar o nosso testemunho. O testemunho passa por isso também, né? O que eu estou falando do outro? Tira primeiro aí do seu olho para poder tirar do outro, né? Excelente, Márcia. Márcia, então, para encerrarmos aqui, vou pedir que sei que já meio que deu, mas dá um fechamento para nós aqui sobre a teologia do coaching, sobre essa temática que nós estamos abordando. Dá um fechamento para nós, né? Sei que você pegou e já falou ali, mas agora bem destinado às pessoas que querem conhecer, as pessoas que daqui a pouco não entendem muito e por causa disso vão no embalo de alguns comentários. Dá para nós um fechamento sobre isso aqui, para a gente deixar registrado. Então, é aquilo que eu falei, né? Antes da gente se levantar para falar e colocar todas as pessoas na mesma situação, que a gente tenha esse pensamento de buscar o conhecimento mesmo, né? O que é o coach cristão, qual que é a sua atuação e esses outros tipos de coach que existem aí. Existem até alguns que não são cristãos e que são bons, que cumprem o propósito deles, né? Não estou falando. Mas que sempre tem o mais. Que a gente entenda isso e que busque conhecer o outro lado. E o coach não é para todo mundo. Tem gente que não se adequa a essa estratégia, mas talvez possa ser para você, possa te ajudar. Então, busque ajuda. É muito bom quando a gente precisa e encontra aquilo que a gente está precisando, né? E pode ser que o coach seja uma estratégia de Deus para ajudar você. E o joio e o trigo caminham juntos, né? Vão crescendo juntos até uma certa hora, né? Depois dá para ver o que é um, o que é o outro. Eu vejo muito assim, pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, dá uma olhadinha naquilo que está sendo pregado. Qual que é o fruto? O nome de Jesus está sendo glorificado? O Espírito Santo está sendo glorificado? Deus está sendo glorificado? Então, que bom. Se não é, já pense mais um pouquinho, né? E eu fico muito feliz, viu, de vocês terem me chamado. Não sou especialista da área, não sou sumidade da área. Fiquei até meio com medo, assim, né? Porque só tem gente boa aqui, ó. Mas eu espero ter sido um papo, assim, que abriu a mente, pelo menos para pensar. Você não precisa sair daqui falando, legal, coach, mas se você sair assim, será? Eu já fiquei feliz. Obrigada, viu, pelo convite. Show de bola. Nós que te agradecemos, Márcia, né? Sabe que eu gosto muito de você. Márcia é uma pessoa especial na minha vida, né? E então, assim, ó, obrigado por aceitar nosso convite, por estar conosco aqui, sabe? Depois que a gente faz o primeiro contato,
fica já pendurado um segundo convite para um outro momento. Sei que você é uma mulher de várias virtudes aí, vários pontos, né? Então, em algum outro momento, eu vou estar te acionando, né? E Tamo junto. Show de bola. Tá? E eu, para fechar de vez agora, eu pedi para Márcia estar orando por nós aqui, da equipe, por também aqueles que estão nos assistindo. Que daí fecha valendo. Tá bom. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui tão longe, tão perto pela internet, pelo Teu Espírito Santo que nos une. Obrigada, Jesus, pela vida dessa equipe, desses jovens, Pai, que tem servido ao Seu reino. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, Pai, guardar a vida, as suas escolhas. Em nome de Jesus, que praga alguma alcance, Pai, essa equipe, a vida do Gustavo, com a sua família, com seus planos. Meu Deus, eu te peço pelas pessoas que estão assistindo agora essa programação, que o Senhor possa ter falado ao coração delas, Pai. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora, quem convence, quem ensina é o Teu Espírito Santo, e é nele que eu confio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá. Boa noite a todos, boa noite, Marcinha. Obrigado, tá? Beijão. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Foi um prazer, viu? Beijo. Tchau.